Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao 12º encontro do nosso curso de TEP, desse primeiro semestre de 2021. A gente continua estudando os grafos e agora a gente vai passar para a parte final do nosso curso. Temos mais 2 encontros teóricos apenas. E nesses últimos 2 encontros vamos conversar sobre grafos direcionados. Então são algoritmos e técnicas que são aplicáveis, conceitos em grafos direcionados. Vocês devem ter observado que boa parte dos conceitos que a gente viu até agora se lidavam principalmente com grafos não direcionados, né? Então, os grafos direcionados valem muito do que a gente já falou, mas a gente tem algumas nuances que são particulares aos grafos direcionados e a gente vai discutir alguns dos algoritmos, algumas aplicações que são específicas para esse tipo de grafo e como também algumas aplicações que a gente já conhecia têm que ser feitas de forma um pouco mais cuidadosa, ou mais cautelosa, ou com um certo nível de atenção quando a gente lida com grafos direcionados. A primeira dessas aplicações, desses algoritmos que visam lidar com grafos não direcionados, é a ordenação topológica. Esse vai ser o primeiro desses que a gente vai ver hoje, e ainda hoje, daqui a pouquinho, a gente passa para alguns algoritmos de programação dinâmica em grafos direcionados, mas que têm a propriedade de serem acíclicos. Vamos ver aqui todas essas questões a partir de agora. Então, falando sobre a ordenação topológica, e antes que eu comece, sempre lembrando que vocês podem intervir a qualquer momento, se vocês quiserem fazer uma colocação, uma pergunta, tirar uma dúvida, sintam-se à vontade, levantem a mão aí no Teams ou se manifestem no chat, que periodicamente eu dou uma olhadinha aí e a gente discute juntos. Muito bem, vamos começar definindo o que vem a ser uma ordenação topológica. Então vamos considerar que G é um gráfico com V vértices e E arestas, e esse grafo é um grafo direcionado que tem um total de N vértices. Então o conjunto V dos vértices tem exatamente N elementos. Então uma ordenação O maiúsculo, que vai ter o vértice com índice I1, depois o vértice com índice I2, depois o vértice com índice N, ou seja, eu vou ordenar de alguma maneira os vértices desse meu conjunto. Então veja que todos esses vértices serão ordenados de alguma maneira. Essa ordenação O será determinada uma ordenação topológica se ela atender ao seguinte critério. Se eu escolher qualquer par de vértices U e V, naturalmente que U seja diferente de V para que seja interessante aqui o que eu vou falar a seguir. Então se eu pego um par de vértices distintos, U e V, se existir um caminho de U até V nesse grafo, então pode ser que não haja esse caminho, mas se existir esse caminho, o U tem que anteceder o V na ordenação O. Se isso vale para qualquer par de vértices distintos, então essa ordenação não é apenas uma ordenação, mas sim uma ordenação topológica desse grafo. Veja que a partir do momento que eu tenho N vértices no meu grafo, eu tenho N fatorial ordenações distintas, que seriam as permutações desses N elementos. Algumas dessas permutações têm essa propriedade, não todas, naturalmente, né, mas algumas delas têm a ordenação topológica. Se existir, não é necessariamente única, pode ser que um grafo tenha mais de uma ordenação topológica. A gente pode pensar num caso trivial, onde é que meu grafo tem N vértices e nenhuma aresta. Então, qualquer permutação desses vértices desse grafo seria uma ordenação topológica, uma vez que não há caminho nenhum entre qualquer par de vértices, então essa afirmação que eu fiz aí estaria trivialmente aceita. Então, nesse caso extremo, qualquer uma seria, mas claro que num grafo aí mais geral, a gente não vai ter essa coincidência entre qualquer ordenação que ela seja necessariamente topológica, né? Então, algumas são, outras não são, e para você discernir entre uma e outra, você tem que aplicar esse critério. Quaisquer que sejam os dois vértices que você escolheu, se partindo de U eu chego a V usando as arestas desse grafo, então o U tem que estar antes, aparecer listado antes na ordenação do que V, para que essa ordenação seja uma ordenação topológica. E por que é importante? O que essa ordenação topológica tem de especial em relação a uma ordenação qualquer? Primeiro que a ordenação topológica ela só vai estar presente em grafos que carecem de ciclos. E por que isso é verdadeiro? Veja você que dentro de um ciclo, significa que qualquer vértice que faz parte do círculo, a partir de qualquer vértice, que esteja no ciclo, eu consigo atingir qualquer um outro vértice que esteja nesse mesmo ciclo. Então imagine que eu tenho um ciclo que contém os vértices U e V. Então existe um caminho de U para V. E mesmo que na minha ordenação U anteceda o V, para obedecer o critério que eu apresentei antes, o mesmo V pode ser, a partir do V eu posso chegar também a U, porque é um ciclo, e aí agora eu violaria a propriedade. Então, a presença de ciclos impede a presença de ordenação topológica. Então, nem todo grafo tem ordenação topológica. Para que tenha, o grafo não pode ter ciclos, tem que ser um grafo acíclico. Quando o grafo é direcionado e acíclico, e esses grafos são os grafos que a gente vai estudar nessa parte final, como eu anunciei antes, a gente vai chamar eles de DAGs, né? É a sigla em inglês para grafo direcionado acíclico. Todo DAG tem, no mínimo, uma ordenação topológica. Então, isso é muito interessante. Se, por um lado, nem todo grafo tem, todo DAG tem pelo menos uma. Então, a existência de
É um critério suficiente, né, para que você tenha uma ordenação topológica e que o grafo seja um DAG, né? Se for um grafo direcionado acíclico, ele vai ter, no mínimo, uma ordenação topológica. A gente vai ver como a gente descobre uma dessas ordenações. O interessante de conhecer uma ordenação topológica é o seguinte: essas ordenações vão estabelecer uma relação de prioridade entre os vértices. Então, se a gente imagina um contexto bem fácil aí de imaginar a aplicação de uma ordenação topológica, é que os vértices representem tarefas. E as arestas, a sequência que eu vou executar essas tarefas, né? Então, se eu tenho uma aresta de A para B, significa que eu vou fazer a tarefa A antes de fazer a tarefa B. Quando eu tenho uma ordenação topológica dos vértices, se o A é um dos pré-requisitos para a execução da tarefa B, imagine você que para fazer a tarefa B eu tenha que ter concluído A primeiro, então o A tem que anteceder, por isso eu usei essa notação aí de menor que, o A tem que estar antes do B na ordenação topológica. Então a ordenação topológica tem essa característica importante, que ela me permite ordenar os elementos por prioridade, né? Os pré-requisitos devem aparecer antes das tarefas. Eu ouvi uma manifestação aqui rapidamente, alguém gostaria de falar? Eu ouvi aqui um barulho, não sei se alguém abriu sem querer o áudio ou se alguém quer falar comigo, mas houve uma manifestação. Bem, aqui no chat não tem nada, nem no Teams. Se porventura alguém ainda queira falar comigo, é só me chamar que eu passo a palavra, tá bem? Eu realmente ouvi uma barulhinho aqui no fone, mas não vi aqui no Teams a manifestação. Voltemos aqui então. Então a ideia é essa, que você consiga, se você... Vamos pensar no nosso contexto aí da universidade, imagine que você tem na sua grade curricular algumas disciplinas que contêm pré-requisitos, né? Você só pode cursar essa disciplina a partir do momento que você tenha cursado os pré-requisitos daquela disciplina. Pode ser uma única disciplina, várias disciplinas, ou mesmo que os pré-requisitos venham a ter eles mesmos pré-requisitos. Então, se você pegar uma grade curricular de um curso de graduação com essas características, uma ordenação topológica seria uma maneira de distribuir essas matérias entre os diferentes semestres, né? Para que o aluno conseguisse cursar as matérias respeitando essa relação de prioridade, né, entre pré-requisito e disciplina. Então, a ordenação topológica é uma maneira que você tem para cumprir essas disciplinas. Nos exercícios que eu trouxe para vocês, a gente vai ver aí outras situações onde a gente pode usar a ordenação topológica. Para encontrar uma dessas ordenações topológicas, assumindo que você já está em um DAG para ter a garantia da existência dele, embora esses dois algoritmos que eu vou apresentar para vocês também detectem a possibilidade de não ter essa ordenação topológica. Então, durante a execução do algoritmo, se porventura você atingir um ciclo, ambos os algoritmos vão sinalizar isso e você pode retornar que de fato não há essa ordenação. Muito bem, você pode fazer para isso um algoritmo que é o mais famoso dos dois, que é o algoritmo de Tarjan. Ele é baseado numa travessia em profundidade, já vou dar os detalhes do algoritmo de Tarjan. E uma segunda alternativa para encontrar a ordenação topológica é o algoritmo de Kahn. O algoritmo de Kahn, inclusive, é mais antigo que o algoritmo de Tarjan, né? Ele é baseado na BFS, eu acho ele mais intuitivo. Eu já falei para vocês, eu tinha uma tendência primeira de achar os algoritmos baseados em BFS mais intuitivos, né? Então acabei me acostumando melhor com eles, mas o importante é que a gente está na situação semelhante à que eu apresentei para vocês quando a gente estava discutindo as árvores mínimas geradoras. Embora a gente tenha dois algoritmos distintos, de Prim e o algoritmo de Kruskal, no início a gente pode se dar o luxo, no primeiro momento, de escolher um dos dois, aquele que você tiver mais familiaridade para memorizar, para entender, para poder aplicar. Mas na prática, para que você tenha um desempenho aí satisfatório nas competições, é bom conhecer ambos, porque a depender da aplicação, o que ele espera dessa ordenação topológica, você possa precisar de um ou de outro. Eu trouxe um exercício para vocês que vocês vão ver que ele só é resolvível, pelo menos sem uma dificuldade muito grande, pelo algoritmo de Kahn, né? Se você usar o de Tarjan, não vai produzir a ordenação esperada como saída do problema. Então vamos começar aqui então pelo algoritmo de Tarjan. Tem uma foto aí do professor Tarjan, né, que ele propôs esse algoritmo em 1976. E o algoritmo de Tarjan, tem vários algoritmos com esse nome, inclusive, né? Às vezes a gente dá o nome do algoritmo o nome do proponente, e o proponente já propôs mais de um algoritmo, inclusive na área de grafos. Mas aqui é o algoritmo de Tarjan para ordenação topológica, né? Ele vai encontrar uma ordenação topológica se o grafo for um DAG, né? E vai reportar que não há ordenação topológica caso ele não seja, né? Isso tudo é feito por meio de uma modificação na busca por profundidade. O que o Tarjan observou? Qual foi a ideia central que o motivou a escrita desse algoritmo aí e a versão que a gente tem hoje? A ideia é que, quando a gente executa uma DFS, a gente tem uma árvore induzida. Eu já falei isso para vocês anteriormente, né? E vou voltar nesse tópico, inclusive, na próxima semana. Que quando você executa uma DFS, você tem uma árvore induzida. Eu até desenhei uma aí nas aulas passadas, que você começa no vértice de partida, aí as arestas vão apontando para os novos vértices que são descobertos, né? Isso aí sem te ignorar naturalmente as arestas reversas, né? Para que
que tornariam ela um subgrafo, né? Mas ignoradas essas arestas, a gente tem uma árvore ali, né? Às vezes algumas literaturas chamam de pseudo-árvore ou outras mais corretamente de subgrafo, né? Mas de todo jeito é que nessa árvore induzida pela DFS, as folhas têm que aparecer logo após os nós intermediários na ordenação topológica. Isso porque, veja que à medida que eu vou fazendo a travessia dessa árvore, à medida que eu vou prosseguindo com minha travessia por profundidade, quanto mais longe eu chego, eu estou chegando numa atividade a qual a execução depende das que ficaram para trás. Então, quando eu chego numa folha, todos os ancestrais dessas folhas têm que vir antes da folha na ordenação topológica. Então, a ideia do Tarjan é essa, botar as folhas no fim da ordenação. Quando todas as folhas lá estiverem, eu posso botar as do nível intermediário, né, os pais dessas folhas. Depois de todos os pais inseridos na ordenação, eu posso botar os avós, e assim eu vou sucessivamente indo dos filhos até a raiz, nesse sentido, inserindo elas na ordenação. Como eu falei, se todas as folhas estiverem depois, qualquer pai que eu inserir na ordenação antes de todas as folhas, aquela condição vai estar satisfeita. Afinal, esse pai antecede uma dessas folhas, e então essa condição vai ser sempre atendida. E veja que por ser folha na árvore da DFS significa que essa tarefa aí não depende de ninguém, né? Ela não para sua execução, ela não depende de outras pessoas. Então essa que é a ideia do algoritmo central aí do Tarjan. Muito bem. Quando você vai fazer essa travessia, você vai categorizar os vértices em 3 estados. E, geralmente, quando a gente faz a DFS em outras aplicações, a gente usa só 2, né? Descoberto e não descoberto, mas aqui a gente faz na versão mais ampla, que também é útil em outros contextos, né? Que é rotular o vértice como não encontrado. Aqui eu vou associar com cores, né? Então, eu estou dando essas cores aí porque vão ser as mesmas que eu vou usar nas animações que vão seguir, né? Então, o estado não encontrado, você não encontrou esse vértice na travessia ainda, ele vai permanecer em branco. É o estado inicial dele no grafo. Quando eu encontrar o vértice pela primeira vez, eu vou marcá-lo em verde. Ele vai estar no estado encontrado. Depois que eu tiver visitado todos os seus descendentes, seus filhos, netos, por meio da própria travessia, aí eu volto e marco esse vértice como processado. Esse vértice vai receber a cor azul aí nas animações. Quando eu faço isso, qual vai ser a ideia? A partir do momento que o vértice se torna processado, significando que ele já foi processado em todos os seus descendentes, quando ele entra no estado processado, aí você bota ele no início da fila da ordenação topológica. Isso porque, uma vez que a travessia prosseguiu para seus descendentes já foram processados antes dele, já estão lá nessa fila, então quando ele entra no começo da fila, ele entra antes de todas as suas dependências aí na árvore do DFS. Tá certo? Então essa que é a ideia aí do algoritmo Tarjan. Com palavras assim fica um pouco confuso. Vamos dar uma olhada no pseudocódigo e logo em seguida na animação que vai ficar mais claro o processo. O código, inclusive, é bastante curto. Vocês vão ver que a implementação em C++ é curta. Essa parte conceitual é um pouco mais difícil de falar em linguagem natural, né? Mas quando a gente vê o código rodando vai fazer mais sentido. O código, então, do algoritmo Tarjan precisa como entrada um DAG, um grafo direcionado acíclico, e a saída dele é uma ordenação topológica de G. Como eu falei, se o grafo de entrada não for um DAG, ele não tem essa ordenação topológica. Na implementação que eu trouxe para vocês, eu tratei isso. Então vamos começar marcando todos os vértices V como não encontrados. É o estado inicial do grafo, então no seu vetor que vai guardar os estados, você marca todo mundo como não encontrado. Enquanto você tiver pelo menos um vértice não encontrado, você vai começar uma travessia em profundidade. Você vai marcar o vértice U, que não estava encontrado ainda, como encontrado. Começa a travessia avaliando todos os filhos de U. Para cada filho não encontrado, você reinicia esse processo. Quando tiver terminado de processar todos os descendentes, você marca U como processado e vai inserir esse U na frente da fila O. Essa fila O aí que vai ser a sua ordenação topológica que você vai retornar ao final. Então vamos ver aqui, eu trouxe esse gráfico para vocês que tem algumas arestas, são 9 vértices no total. Veja que eles estão preenchidos em branco, sinalizando que inicialmente estão todos não encontrados. Esse gráfico aqui é um DAG, ou seja, ele tem uma ordenação topológica, e eu vou partir da identificação dos vértices não encontrados ainda na ordem crescente aí do número que identifica os vértices. Então, o primeiro vértice não encontrado aqui é o 1, por isso que eu marquei ele agora em verde, ele foi encontrado. Lembrando que ele só vai entrar na fila quando ele for processado, quando ele se tornar azul. Muito bem, que o 1 não foi encontrado, então vamos olhar os descendentes aqui. O único filho que eu tenho aqui, a única aresta que parte de 1, parte em direção ao 3. Então, eu encontro o 3 também. O do 3 agora eu tenho 2 filhos, eu vou partir novamente usando aí a ordenação crescente, indo para o 4. O 4 tem 3 filhos, na verdade, o 5, o 7 e o 8. Vamos aqui na ordem do 5. O 5 tem o único filho, que é o 6. O 6 aponta para o 9 e o 9 não tem filho nenhum. Então, nesse ponto em particular aí, o 9 não tem filho. Então, ele vai finalizar a travessia como encontrado e ele entra na minha ordenação topológica.
tá certo? Então, veja, na árvore do DFS ele é uma folha, ele entrou nisso, então, recursivamente a travessia volta, quando a gente implementou o DFS, a própria recursão vai nos trazer de volta para o 6, que agora não tem mais descendentes que não foram nem visitados nem encontrados. 6 entra na ordenação e veja que ela entra na frente da fila, então ele antecede o 9. E aquela relação agora está respeitada nesse ponto. Na ordenação topológica, como tem uma aresta partindo de 6 para 9, o 6 tem que aparecer antes do 9 na ordenação topológica. Tá certo? Significando que a tarefa 6 tem que ser feita antes da tarefa 9 quando a gente pensa na aplicação de tarefas, né? Mas usando a nomenclatura de grafos mesmo, que é mais ampla, na ordenação topológica, se tem uma aresta partindo de 6 para 9, então 6 tem que aparecer antes do 9 na ordenação, e aqui está tudo ok. Veja que tem uma aresta partindo de 5 para 6, então 5 tem que aparecer antes, por isso que eu estou botando sempre na frente da fila. Voltando para o 4 agora não vai entrar na fila porque ele tem ainda descendentes, no caso o 7 e o 8 que ainda não foram encontrados. Então eu sigo encontrando o 7 tem como filhos o 8 e o 9 já foi encontrado e processado, inclusive eu vou encontrar o que está faltando, que é o 8. E o 8, por sua vez, embora tenha o 9 como filho, o 9 já foi encontrado e processado. A travessia se encerra no 8, o qual entra na fila. Veja que a relação do 8 para 9 também está respeitada, né? O 8 apareceu antes do 9. Voltando para o 7, agora encerrou, o 7 se torna processado, entra na ordenação topológica. Agora, voltando para o 4, todos os descendentes foram processados, o 4 entra na fila. Vamos retornar para o 3, o 3 agora já finalizou também, vai para minha fila no começo, e assim o 1. Vejam vocês que nesse ponto, eu passei por todos os vértices, exceto o 2. O 2 não era atingível a partir do 1, então isso significa que para terminar de produzir a ordenação topológica, lá no meu laço eu tenho que continuar procurando por vértices não encontrados, vou localizar o 2. Os descendentes de 2, que são esses 4 vértices, 1, 3, 4 e 5, já foram todos processados, então eu finalizo o processamento do 2 e o 2 entra na primeira posição da fila. Então essa é uma ordenação topológica possível para esse grafo, não é a única, mas é uma ordenação topológica possível para esse grafo aí. Tá certo? Talvez seja até a única, eu não calculei outras, mas pode ser que tenha mais de uma. A gente não tem garantia com certeza que um grafo tem exatamente uma, né? Depende muito das características dele. Muito bem, sigamos adiante para ver a implementação. Então, a implementação da ordenação topológica, na verdade, como eu falei para vocês, é bem curta, né? A ideia central é curta, né? A gente vai ter mais um complemento que é a travessia, mas a ideia é que a gente começa com um grafo com N vértices. O vetor de estados, esse daqui, como eu vou ignorar o zero, né, vou numerar os vértices de 1 a n, eu aloco n mais 1 posições, e vou marcar eles todos com essa marca aqui, que no fim das contas é zero, né? É só para sinalizar que ele não foi encontrado ainda. E esse vetor O aqui vai conter a minha ordenação topológica. Eu podia ter usado uma fila, né, em vez de usar um vector aqui no C++, seria indiferente, né? A diferença é que usar o vector aqui eu vou ter que, ao final, invertê-lo, né? Porque a gente faz o preenchimento desse vetor usando pushback, que é a operação mais eficiente, inserir no final ao invés de inserir no começo, o que vai demandar essa reversão aqui no final. Se eu usar uma fila ao invés do vector, aí essa reversão se torna desnecessária. Mas a ideia central é que eu passando em cada um dos vértices, aqui estou usando a travessia em ordem crescente, né? A partir do momento que eu encontro um vértice não encontrado, aí eu começo uma DFS nesse vértice, preenchendo esse vetor O, usando esse vetor de estados aqui como parâmetro, né, porque eu preciso atualizá-lo durante a travessia. Se essa DFS retornar falso, aí eu retorno vazio. Vocês vão ver que eu sinalizo nessa DFS a inexistência de uma ordenação topológica. Mas se a DFS correr bem, eu vou voltar para o meu laço e passar em todos os demais vértices. Quando todos os vértices tiverem sido encontrados e processados, aqui no final teria uma ordenação topológica. E como eu falei, como eu vou inserir nesse vetor por meio de um pushback, ou seja, inserir no final, que é o contrário do que eu fiz na animação, que eu inseria no começo, no final eu aplico essa reversão aqui no vetor. Vamos ver como é que é essa DFS. Na DFS eu tenho o vetor que eu estou observando no momento, que é o U, e dois parâmetros aqui que eu vou modificá-los ao longo dessa travessia, né, que é a própria ordenação topológica O e o vetor de estados para marcar qual é o estado atual dos vértices. Quando eu estou processando o U aqui na minha DFS, cheguei no U, o U já foi processado, aí eu posso retornar sinalizando true e falar, legal, já olhei esse vértice, já está processado, não tem mais o que fazer com ele, siga adiante que por enquanto não tem problemas. Agora, se o não está processado, veja vocês que eu só posso ter três possíveis, né? Se aqui foi eliminado, me sobram 2, que é o U não encontrado ainda e o U já encontrado. Se o U já tinha sido encontrado antes e eu reinicio a travessia nele de novo, você vê que eu encontrei ele pela segunda vez. E para encontrar ele pela segunda vez antes dele estar processado, isso só acontece se o grafo tiver um ciclo. Então, para o vértice ser encontrado na travessia novamente antes de ter sido processado, tem ciclo, não tendo ciclo, não tenho ordenação topológica, é o caso
no qual eu retorno falso. Então aqui vai ser a sinalização para um grafo que não tem ordenação topológica. Então, se ele já foi processado, não tem problema, encerra. Não foi, ele foi encontrado já e eu estou aqui ainda, foi retorno falso. Agora, se ele não foi encontrado ainda, sigo adiante marcando ele como encontrado, passa em todas as suas adjacências, reiniciando a minha busca. Veja que enquanto eu vou processar as adjacências, a única coisa que eu fiz momentaneamente foi alterar o estado de U. Se o retorno de qualquer uma dessas travessias nos seus descendentes retornar falso, eu só propago o falso para cima. Significando que lá eu encontrei um ciclo mais para baixo, propago ele adiante. Caso contrário, eu consegui passar bem por todos os meus descendentes, finalizo o processamento do vértice U e, como eu falei, uma vez o processado, ele entra na fila na posição frontal. Como eu estou usando um vector de C++, eu coloco no final, sabendo que no final eu vou fazer a reversão desse vetor. Então, esse daí é a DFS. Veja que é muito parecido, inclusive, com as DFS que a gente já fez, né? Só tem essa diferença dessa análise aqui do estado que eu cheguei na travessia. O estado que eu tenho que tomar cuidado é o vértice U está no estado encontrado e entrar de novo na travessia. Aí, nesse caso aí, marca a inexistência da ordenação topológica. Como eu falei, não é um algoritmo difícil de memorizar, é um algoritmo bastante eficiente, né? Que você usa aí a DFS, ele tem o curso literalmente de uma travessia, porque é o que a gente faz, né? Que a gente vai visitar cada vértice e cada aresta uma única vez. Então é um algoritmo bastante eficaz. E não é muito difícil de memorizar. Quem tem facilidade com DFS vai ter pouca dificuldade de entender e aplicar o algoritmo de Tarjan. Já o algoritmo de Kahn, que é o segundo algoritmo que eu vou propor para vocês aqui hoje, para encontrar a ordenação topológica, ele é baseado numa ideia diferente. A ideia central é diferente, embora ele também produza uma ordenação topológica como o de Tarjan produz. A ideia é central nesse algoritmo aqui, que foi proposto pelo Arthur Bekan em 1962. Eu não achei foto desse pesquisador em lugar nenhum, procurei bastante, achei curioso isso, né? Que a pessoa que tem um algoritmo dessa magnitude, né? Encontrei que ele trabalhava numa empresa e tudo, mas foto dele mesmo eu não achei. Se alguém achar, depois me passe que eu acrescento aqui no material como referência, né? A ideia central do algoritmo de Kahn é que os vértices que têm menor grau de entrada, e aqui grau de entrada, vocês devem lembrar que significa que são o número de arestas que terminam nesse vértice, né? O número de arestas que apontam tendo ele como ponto terminal. Os que têm menor grau de entrada vão aparecer antes dos vértices que têm maior grau de entrada na ordenação topológica. Se você tem dificuldade de visualizar isso no primeiro momento, você pode pensar da seguinte maneira. Se o grau de entrada de um vértice é 0, significa que essa tarefa pode ser executada sem nenhum pré-requisito. Então ela pode aparecer logo no começo da minha ordenação topológica, porque a partir desse momento eu posso fazer essa tarefa, não depende de ninguém, e as tarefas que dependem dela, da execução dela pronta para serem feitas, aparecem depois. Então a ideia é essa, os vértices de menor grau de entrada vão aparecer antes dos que têm maior grau de entrada, porque tem mais pré-requisitos, então significa que tendo mais pré-requisitos eu tenho que aparecer depois para dar tempo dos pré-requisitos terem sido cumpridos antes. Essa é a intuição da coisa. Mas qual a ideia? Eu vou ter que então manter o registro do grau de entrada de cada um dos vértices. E a grande questão do algoritmo de Kahn aqui é como é que eu identifico rapidamente quem são os vértices que têm menor grau de entrada em relação aos demais. Para fazer isso, eu vou usar uma BFS modificada. Como eu tinha modificado a DFS agora há pouco, eu vou modificar a BFS. A complexidade desse algoritmo aqui vai ser o número de arestas vezes o logaritmo de V. Então veja que a complexidade não é a mesma do de Tarjan. Que o de Tarjan ali eu tenho uma complexidade que é exatamente a da travessia, né? E mais V, proporcional a E mais V. Aqui eu vou ter o valor logaritmo por causa da atualização que eu vou ter que manter dos graus de entradas à medida que eu vou identificando a minha ordenação topológica. Preciso fazer uma atualização que vocês vão entender qual é e que justifica essa complexidade um pouco diferente. Então ele não é tão eficaz quanto o outro no tempo de execução, mas ele é mais fácil de entender, como eu falei, conceitualmente falando. Em termos de pseudocódigo, recebo um DAG, para que eu tenha garantias que eu tenho uma ordenação topológica. Tendo um DAG na entrada, eu tenho uma ordenação topológica na saída. A gente vai inicializar uma fila Q, que eu vou botar nessa fila todos os vértices que têm grau de entrada igual a 0. Os vértices que têm grau de entrada igual a 0 são aqueles que eu posso botar na primeira parte da minha ordenação topológica. E aqui fica fácil também ver que tem quando um grafo pode ter mais de uma ordenação topológica. Se ele tem mais de um vértice que tem grau 0, grau de entrada 0, qualquer um dos dois pode começar a minha ordenação topológica. É indiferente. A ordenação relativa entre eles não tem problema, porque uma vez que eles têm grau de entrada 0, nenhum depende do outro. Então eu posso permutá-los ali tranquilamente, gerando novas ordenações topológicas, né? Então nessa fila, inicialmente, todo mundo tem grau de entrada 0.
Enquanto minha fila não estiver vazia, o que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro elemento dessa fila, o primeiro elemento dessa fila vai para a minha ordenação topológica O. Tranquilo, o elemento de grau 0 vai para a ordenação topológica. Aqui vem a parte interessante. Eu vou excluir, e por excluir aqui você pode botar aspas, você não precisa literalmente deletar do grafo, né? Mas o que você precisa fazer é tirar o U do grafo e todas as arestas que partem de U. Então, a partir dessas arestas removidas do grafo, você vai modificar o grau de entrada de vários outros vértices, né? Para cada vértice que tem uma aresta que parte de U e chega nesse vértice, o grau de entrada é subtraído em uma unidade. Então, tem que manter essa atualização. E aqui é que tem o curso logarítmico, né? Depois que eu fizer essa atualização, alguns vértices que tinham grau de entrada 1 passam a ter grau de entrada 0. Aí esses novos vértices vão entrar na minha fila. Então, só entra na fila com grau de entrada 0. E quem não tinha grau de entrada inicialmente 0, um momento vai ter, se ele for um DAG, eventualmente o vértice vai atingir o grau de entrada 0 em algum momento, à medida que eu for excluindo essas arestas. Quando eu finalizar esse processo, quando essa fila se tornar vazia, se o grafo for um DAG, significa que todos os vértices já estiveram na fila pelo menos uma vez e já entraram. Aí, na verdade, nem pelo menos exatamente uma vez, já entraram na ordenação O, e essa é a minha ordenação topológica. Eu vou rodar esse algoritmo aqui, rodar entre aspas, fazendo a nossa animação aqui, duas vezes, uma começando no 1, para vocês entenderem aqui a dinâmica, e depois eu vou fazer uma... Ah, não, tô confundindo aqui com outro exemplo que eu vou dar, gente, para vocês aqui, não tem nada a ver com o que eu tô falando, perdão, pessoal. Esse negócio do 2 vai acontecer no próximo slide, é porque o grafo é parecido. Vamos dar uma olhada aqui. Vai começar no 2 aqui, mas por outro motivo, que eu quero exemplificar para vocês que mais de uma vez é no outro. Quando eu começar a minha fila, ela vai começar com 2, por quê? Porque nesse grafo inteiro é o único vértice que não tem nenhuma seta apontando para ele. O grau de entrada dele é 0. Veja que o 1 tem grau de entrada 1, o 3 tem grau de entrada 2, o 4 também tem grau de entrada 2, o 5, o 6 tem grau de entrada 1, o 9 tem grau de entrada 3. E o 7 tem aqui 1 também, o 8 tem 3 também. Então, o único que tem grau de entrada 0 é o 2. Então, ele começa inicializando minha fila. Aqui começou o algoritmo. O algoritmo vai fazer o quê? Vai extrair o 2 da fila, botar ele na ordenação. E aqui essa inserção agora, pessoal, é no pushback mesmo. Vai entrando sempre no fim da fila, o que não vai demandar reversão quando eu estou usando o vector. Agora que o 2 foi para a fila, antes de reavaliar o algoritmo, eu vou excluir o 2 e todas as arestas que partiam de 2. Então, a partir do momento, deixa eu voltar aqui, ó, que eu fiz essa exclusão, essa aresta que partia para o 1, para o 3, para o 4, para o 5, deixam o grafo, e agora o 1 passa a ter grau de entrada 0. Então, o U vai entrar na minha fila. Veja que essa modificação diminuiu o grau de entrada de 1. 1 entrando na fila, ele vai ser removido e passado para ordenação. 1 é removido do grafo, essa aresta vai embora, o que torna o 3 um vértice com grau 0. O 3 entra na fila, passa para ordenação, excluo o 3 e essas duas arestas, e agora eu vou ter o 4 com grau de entrada 0. Agora, quando eu excluir o 4, essas três arestas vão ser excluídas também, o 4 vai entrar na ordenação, e agora é uma situação interessante porque agora o 5 e o 8, ambos são... Não, o 5 e o 7, perdão, são ambos vértices com grau de entrada 0. Então, os dois vão para a fila. A ordem que eu boto ambos na fila é indiferente. Eu podia ter botado 7 e 5, que daria igualmente uma ordenação topológica válida. Aqui eu estou, como sempre, usando a ordenação crescente dos identificadores dos vértices, mas a maneira que você insere quando há mais de um na fila é indiferente. Inserir ambos. Vou agora passar o 5 para a minha ordenação topológica, o 5 sai da fila, o 7 permanece momentaneamente, o 5 é excluído, o que faz com que o 6 se torne um vértice com grau de entrada 0, o 6 entra na fila I após o 7. E agora é importante, né? Como o 7 já estava na fila, agora eu não tenho essa liberdade de botar o 6 antes, ele tem que entrar depois. Então todos que vão entrar, entram no fim, a ordem entre si dos que vão entrar em bloco é indiferente, mas uma vez que eles vão entrar, eles entram sempre no fim da fila. Bem, o 7 agora sai da fila, vai para a ordenação, as duas arestas que partem do 7 vão ser excluídas, o 8 passa a ter grau de entrada 0 também. Então, o processo 6 agora, o 6 sai na fila, tiro a aresta, o 9 não tem essa condição que eu espero de ter grau de entrada 0, ele tem grau de entrada 1 por causa do 8 ainda, o 8 sai da fila, resta apenas o 9 entra na fila, da fila vai para a ordenação e está finalizada aí a ordenação topológica segundo o algoritmo de Kahn, que é essa daqui, que está descrita abaixo. A implementação é a seguinte, eu vou ter um vetor O, que vai ser a minha ordenação topológica, e a fila aqui. Inicialmente, eu vou passar 1 a 1 em todos os vértices, e veja que esse grafo aqui, eu estou representando eles por eu estou fazendo a matriz de adjacência aqui, mas em relação ao grau de entrada. Então, para cada vértice, eu vou guardar, quando a gente faz a matriz de adjacência, geralmente a gente guarda os pontos de chegada, né? Eu
O vértice de partida é o identificador U aqui, e eu guardo os vértices que eu chego a partir de U, né? Aqui eu estou guardando no sentido oposto. Para U, eu quero marcar todos aqueles que chegam em U. Então, nessa representação do gráfico que eu tenho aqui, represento ela pelo meio do grau de entrada, que é no sentido reverso que a gente está acostumado, né? Então, aqui vai ser, para cada vértice eu vou ter esse vetor in. Se ele está vazio, significando que ele tem grau zero, né? Não tem nenhum vetor que chega em U, aí ele entra na minha fila. Então, eu passo primeiro aqui linearmente uma vez em todos os vértices, identificando aqueles que têm grau de entrada zero. Eles vão para a minha fila aqui. Vamos começar o processamento da fila. Enquanto a fila não estiver vazia, removo o elemento do topo da fila. Lembrando que no C++ o front consulta e o pop que remove de fato, né? Então, é um idioma comum você chamar esse método logo após o outro. Insiro o vértice U na ordenação topológica. Sempre que ele sair da fila, ele entra na ordenação topológica. E agora eu passo nas adjacências de U. Então, quando eu gravei o meu grafo aqui, eu gravei nos dois sentidos. Eu gravei o in para saber o grau de entrada, mas também eu tenho o out, que agora são aqueles que eu atinjo a partir de U. Então, essa é a representação de adjacências que a gente está acostumado, né? O V é um vértice que eu alcanço a partir do U. Para quê? Para que eu passe em todos os vizinhos de U. Lá no grau de entrada, no registro da entrada aqui, e isso aqui, na verdade, eu falei vector, vocês me perdoam, o vector é só esse daqui. Esse aqui eu gravei ele como um set, para poder fazer a remoção com curso logarítmico, né? Se você usar um set não ordenado, você torna esse curso linear também, mas é bem usando um set só para poder remover em grau com complexidade logarítmica o U, o que vai reduzir uma unidade o grau de entrada de V. E agora, se o V se tornar um vértice que tem grau de entrada zero, ele entra na fila. Então, sempre que eu mexer no V que existe essa possibilidade, se essa possibilidade se concretizar, o V entra na fila. Tá bem? Vocês podem manter isso aí. Aqui eu estou mantendo, inclusive, como eu falei, um set aqui. Vocês podem usar um set não ordenado. Ou pode usar também um bit set para marcar o E. Existem algumas alternativas aí para você fazer a mesma coisa, né? Gastando um pouco mais de memória. Mas essa maneira aqui eu sempre privilegio as maneiras que a gente escreve com o menor número de linhas de código, né? Depois as otimizações aí fica por conta de quem quiser trabalhar em uma implementação um pouco mais eficaz. Aqui é o cuidado que eu tenho que ter caso o grafo de entrada não fosse um DAG. Se o grafo de entrada não for um DAG, o que vai acontecer? Nem todo vértice vai atingir um grau de entrada igual a zero. Imagine que eu tenho um ciclo, né? Um grafo bem simples, com 3 vértices, o do 1 para o 2 aponta uma seta, do 2 para o 3 aponta uma seta, do 3 para o 1 também. Nesse caso, já de saída, nenhum dos vértices tem grau de entrada zero. Todo mundo tem grau de entrada exatamente igual a 1. Ou seja, a minha fila inicialmente se tornaria vazia e, naturalmente, o vértice não entraria nesse laço aqui, que a gente fez na segunda posição. Uma variante desse problema é eu ter um quarto vértice que apontaria do 4 para o 1. O 4 começaria na minha fila. Quando eu excluísse o 4 e essa seta que aponta para o 1, eu terminaria com 3 vértices, todos com grau 1, que também não daria prosseguimento ao algoritmo. Na prática, o que acontece? O número de vértices que eu consegui inserir aqui no O depende de quantos vão assumir ao longo do algoritmo o grau de entrada zero. Se esse total for exatamente igual a n, significa que todos os vértices estão na ordenação topológica, o grafo era uma DAG e está perfeito, posso retornar. Agora, se essa quantidade é inferior ao n, aí eu tenho que retornar um vetor vazio, sinalizando que não há para aquele grafo, em particular, uma ordenação topológica. Aí é o caso que eu retorno o vetor vazio. Então, estão aí exercícios que eu vou trazer para vocês. 2 deles eu resolvi, a gente vai refazer aqui agora junto, e 2 para vocês praticarem em casa essa questão da ordenação topológica, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou tomar um gole d'água aqui enquanto a gente troca o slide. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Deixa eu abrir aqui o primeiro dos exercícios que a gente vai fazer desses daí é o do SPOG, e depois a gente vai fazer o do TIMOS. Os dois têm um nome muito sugestivo, né, de ordenação topológica. E já deixei bem claro o que tratam esses problemas. Então vamos para o SPOG primeiro, que é porque a gente faz o do TIMOS. Então tá aí. Nesse primeiro exercício aqui, o texto é bem conciso e diz o seguinte: Sandro é uma pessoa muito organizada. A cada dia, ele faz uma lista de coisas que ele precisa fazer e as enumera de 1 a n. Contudo, algumas coisas precisam ser feitas antes de outras. Neste problema, você deve determinar se Sandro pode cumprir todas as suas tarefas e, em caso afirmativo, imprima-as na ordem correta. Então, o nome do problema já diz, o texto é bem pequenininho, a gente está aí nesse momento com clareza que se trata de um problema de ordenação topológica.
Na primeira linha, há dois inteiros n e m. Esse n pode chegar até 10 à quarta e o m pode chegar até 10 à sexta. Nas m linhas seguintes, há dois inteiros distintos, x e y. Ambos podem estar aí com valores entre 1 e 10.000. Descrevendo que a tarefa x precisa ser cumprida antes da tarefa y. Na saída, você vai imprimir Sandro falha, se o Sandro não puder cumprir todas as tarefas da lista. Se há uma solução, imprima na ordem correta, separando as tarefas por um espaço em branco. Se há múltiplas soluções, e aqui é aquele ponto que eu já alertei vocês, pode ser que um grafo tenha mais de uma ordenação topológica. Se há múltiplas soluções, se fosse o Codeforce, a gente estava tranquilo, ele falaria aqui para a gente imprimir qualquer uma delas. Mas aqui é o SPOG, o que pode acontecer também no UVA em outros juízes, ele vai restringir o suficiente para essa ordenação poder ser caracterizada unicamente em relação às demais. O que ele diz é que se há múltiplas soluções, imprima aquela cuja primeira tarefa tem o menor número. Se ainda restarem múltiplas soluções, imprima a que tenha o segundo menor número e assim por diante. Então, em outras palavras, para escrever isso aqui curtinho, se ele quisesse ter feito o texto do problema ainda mais curto do que já fez, ele escreveria, dado um grafo, encontre se existir a menor ordenação topológica na ordem lexicográfica. Então, eu quero, dentre as ordenações topológicas possíveis, a menor na ordem lexicográfica. E aqui é o ponto que eu tinha já alertado vocês antes, né? Que ambos os algoritmos produzem ordenações topológicas. A depender de como você implementa e da natureza do grafo, pode ser que ambos produzam ordenações distintas. E para que você tenha essa menor em ordem lexicográfica, você vai ter que usar o algoritmo de Kahn, mas não somente o algoritmo de Kahn, mas o algoritmo de Kahn com uma certa modificação que eu vou explicar agora para vocês. Vamos olhar aqui, ele deu um exemplo que tem 8 tarefas, né, 8 vértices, e as 9 relações de dependências, que são as arestas. Então, estão aí as 8 tarefas. A primeira relação de dependência diz que x tem que ser feito antes de y, ou seja, 1 tem que ser feito antes de 4. Então, 1 antecede 4 aí na execução. A próxima, 1 e 2, depois 4 e 2, depois 4 e 3, depois 3 para 2, depois 5 para 2, 3 para 5, 8 para 2, se eu não me engano essa é a última, 8 para 6. E estão aí as tarefas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, são essas 9 condições que devem ser respeitadas para a execução da tarefa. Quando a gente usa o algoritmo de Kahn, a gente tem que identificar, inicialmente, para preencher a fila, inicialmente, os vértices que têm grau de entrada igual a 0. Nesse grafo aqui, eu tenho esses 3 aí. O 1, o 8 e o 7, todos eles têm grau de entrada igual a 0. E aqui, como eu falei para vocês, a título do algoritmo, eu podia usar qualquer um dos 3 para iniciar meu algoritmo. Mas como o SPOG espera a menor em ordem lexicográfica, eu vou ter que manter essa minha fila ordenada. Eu não vou poder inserir eles de qualquer maneira. Eu vou ter que inseri-los na fila de ordem, mantendo aí a ordenação lexicográfica. Então, eu vou pegar o 1, exatamente, que é o menor. E quando eu excluir o 1, o que vai acontecer? O 4 se torna também um vértice com grau de entrada 0. E aqui que é o ponto, olha que interessante. O 8 e o 7 já estavam na fila. Mas o fato do 8 e o 7 já estarem na fila e o 4 entrar depois, para produzir exatamente o que o SPOG espera, eu vou ter que processar o 4 antes. Então, aquela fila que eu tinha antes lá no algoritmo de Kahn, eu torno ela uma fila com prioridades, uma min heap, né, para manter ela aí, usando aí um set, uma min heap, para extrair sempre dos que estão pendentes, o de menor identificador. Tiro o 4, sobram 3, 2 e 4. Agora o 3 também se tornou um vértice com grau de entrada 1. O 3 entra na ordenação topológica após o 4. Depois disso, o 5 entra também. Então, veja, eu tenho que fazer agora o processamento do 5. Por fim, que eu vou processar o 7, que é tá entre os dois que restaram ainda. Tirando o 7, não modifico o grafo. Agora eu tiro o 8. Nessas últimas modificações, vão restar ainda agora o 2 e o 6. E eu processo nessa ordem, 2 primeiro, 6 depois, que produz exatamente essa ordem lexicográfica que está lá no caderno de problemas, né? Então, veja aqui que a modificação fundamental foi, ao invés de usar uma fila no algoritmo de Kahn, eu passo a usar uma fila com prioridade. Vamos pegar um segundo exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho 2 tarefas e 2 relações de dependência. Primeiro, que eu tenho que fazer a tarefa 1 antes da tarefa 2. Segunda relação de dependência, que eu tenho que fazer a 2 antes da 1. Aí está claramente aqui, nesse desenho, que eu tenho um ciclo, né? É impossível cumprir essas tarefas, porque para fazer a 2 eu tinha que ter terminado a 1, mas para ter terminado a 1 eu tinha que ter feito a 2 antes. Então é impossível cumprir essas tarefas aí sequencialmente. Então a saída é essa. Como eu comentei para vocês,
O importante é que eu tenho que produzir uma ordenação topológica. O próprio título do problema já nos diz isso daí. Eu tenho que apresentar a ordenação topológica e estabelece essa relação de prioridade aí, que as tarefas devem ser feitas numa ordem tal que os pré-requisitos sejam feitos antes que as tarefas, né? Então, a solução depende da existência ou não de ordenação topológica, depende ou não do grafo ter essa ordenação, e como a gente viu, os algoritmos que eu apresentei detectam quando ela não existe, que é o caso. Tendo um ou mais ciclos no grafo, o grafo tem que ser acíclico para que eu tenha uma ordenação topológica, senão a saída é falha. Nesse problema, já destaquei isso, ele não quer uma ordenação topológica qualquer, ele quer a menor na ordem lexicográfica, o que demanda a alteração no algoritmo de Candy, tirar aquela fila para uma fila com prioridade. Tá certo? Então, a partir do momento que eu faço isso, dá para fazer isso aqui com o algoritmo Tarjan? Talvez dê, eu nem tentei fazer, porque o algoritmo Tarjan você vai ter que começar em algum momento a DFS. E quando você vai conduzir essa DFS, ainda você tem que tomar os cuidados para que você tenha que escolher os pontos de partida corretos, lembrando que o Tarjan vai inserir na fila à medida que ele for encontrando as folhas. Então, como é que você vai garantir que você vai encontrar as folhas em ordem lexicográfica, né? Então, fica muito complicado de tentar fazer algum tipo de adaptação aí do algoritmo de Tarjan para resolver esse problema, enquanto que no algoritmo de Kahn, como a gente vai inserindo já na ordem correta, a gente toma cuidado de, sabendo que um vértice vai entrar na ordenação topológica quando ele tiver grau de entrada 0 naquele momento, ele já está naquela fila de espera, é só manter essa fila ordenada. Então, substituir a fila por uma fila de prioridades, que é uma min heap. Você poderia ter usado um set também, que é outra maneira de manter aí, uma maneira fácil de manter ordenado e sempre extraindo o menor elemento. Então veja aqui que a modificação na minha implementação que eu mostrei antes para vocês é que a minha fila virou uma fila com prioridades. Para que ela seja uma min heap, eu tenho que declarar o template um pouco maior, já comentei isso antes, eu tenho que passar também a estrutura subjacente e qual é o critério de comparação. Aqui eu inverto, que por default é o menor, né, não o maior. Aí repito o algoritmo conforme está lá, né? Vou inserindo na fila primeiro os que têm grau de entrada igual a 0, removo o elemento da fila, insiro na ordenação. Quando eu passar nas adjacências de U, eu vou removendo as arestas, e se essa remoção implicar no fato que o V passa agora a ter grau de saída igual a 0, ele entra na minha fila, e no final aquele check que eu acabei de comentar agora há pouco, né? Consegui produzir a ordenação topológica? Legal, retorna ela. Não consegui, retorno vazio. Minha função de solução simplesmente é uma função de cima, né? E lá na saída eu vejo, se for vazio eu imprimo aquele texto, não sendo vazio eu imprimo os elementos que são no vetor na ordem dada. Então aqui é um exemplo que, se você for aprender os algoritmos de ordenação topológica, em algum momento você vai ter que saber mais de um, justamente por conta dessa necessidade, às vezes, de você encontrar a menor em ordem lexicográfica, que vai ser que vão pedir, geralmente, nesses juízes que não têm capacidade de discernir entre diferentes soluções, né? Então, no UVA, no SPOG, juízes mais antigos que a comparação da sua solução é feita com a do juiz por diff, então a maneira de torná-la única é justamente isso, né? De escolher a menor na ordem lexicográfica. Então tá aqui uma maneira de você resolver esse problema, e tem outros aí que eu já vi que é exatamente na mesma linha, né? Você vai pedir a menor na ordem lexicográfica, você pode resolver aí com essa modificação no algoritmo de Kahn. O segundo que eu vou resolver com vocês agora, relativo à ordenação topológica, é o problema do TIMOS. TIMOS está aqui, deixa eu abrir ele aqui pra gente. Muito bem, o nome dele é o mesmo do problema anterior, também é ordenação topológica. O texto é ligeiramente maior, mas não é tão maior assim. Ele diz o seguinte: Michael quer vencer o Campeonato Mundial de Programação e decidiu estudar N assuntos. De forma conveniente, nós iremos numerar esses assuntos de 1 a N. Michael trabalhou em um plano de estudos para esse objetivo, mas acontece que certos assuntos só devem ser estudados após alguns outros. Assim, o técnico de Michael analisou os assuntos e preparou uma lista de M limitações na forma SI-UI, onde SI e UI estão entre 1 e N, e SI varia de 1 até M, o que significa que o assunto SI deve ser estudado antes do assunto UI. Sua tarefa é verificar se a ordem dos assuntos a serem estudados está correta. Tem uma observação aqui importante. Pode ser impossível encontrar uma ordem correta para os assuntos que atendam às limitações dadas. Neste caso, qualquer ordem de assuntos produzida por Michael estará incorreta. As limitações de entrada, eu posso ter até 1000 vértices aí, n vai até 1000, e até 10 a quinta arestas. Em relação à entrada do problema, a primeira linha contém dois inteiros n e m. N é o número de assuntos, m é o número de limitações.
As próximas M linhas contêm pares SI e UI, os quais descrevem a ordem dos assuntos. O assunto SI deve ser estudado antes do assunto UI. A seguir, há uma sequência de N inteiros únicos no intervalo de 1 a N, o plano de estudo proposto. Na saída, imprima uma única palavra, yes ou no. Yes significa que a ordem proposta está correta e que não há contradições com as limitações dadas. No significa que a ordem está incorreta. Então, esse texto do problema, junto com o título, é interessante porque o elaborador do problema não escondeu que se trata de um problema de ordenação topológica. Só que se você ler ele com atenção, você vai observar que não é um problema para produzir uma ordenação topológica. O que aconteceu aqui? O Michael, que é o estudante aqui, de posse das limitações do nosso grafo aí, que o orientador, o professor tutor lá dele, o coach da equipe, passou, ele se propôs a estudar um assunto seguindo o plano, ele precisa saber se esse plano é uma ordenação topológica. Então esse é um problema que eu trouxe, que eu achei interessante, que ele não é difícil, mas mostra que é interessante, que às vezes não basta saber o conhecimento numa direção, né? É legal, sei que grafos não direcionados têm ordenações topológicas, né? Então eu uso Kan, eu uso Tarjan e acho essa ordenação. Mas aqui o problema está te dando uma ordenação e te perguntando, essa ordenação aqui é topológica ou não é? Então veja que eu não vou recorrer a nenhum desses dois algoritmos que eu falei antes. Eu tenho que voltar a entender o que é uma ordenação topológica. É uma ordenação que respeita todas as restrições. Então o que eu preciso fazer nesse problema? Dadas as restrições e a ordenação proposta, checar se cada uma das restrições foi atendida. Se cada uma foi atendida, então o algoritmo está correto. Se uma delas, a ordenação proposta está correta. Caso contrário, uma ou mais delas tenham sido violadas, aí não está. Então é interessante, vejam vocês que, de novo, é muito natural que no primeiro momento você entenda o que é uma ordenação topológica e se fie nessa ideia. Se eu precisar de uma ordenação topológica, recorro aos algoritmos que foram apresentados. Mas aqui eu vou dar um passo além. Você entendeu o que é de fato ordenação topológica? O que significa ser uma ordenação topológica ou não? Se eu te dar uma ordenação qualquer, você é capaz de dizer se ela é topológica ou não para mim? E veja que eu não apresentei esse algoritmo antes, mas se você entendeu de fato o que é ordenação topológica, você consegue resolver esse problema. Vamos dar uma olhada aqui na entrada proposta para a gente entendendo. No exemplo que ele me deu, eu tinha 5 assuntos, 6 restrições, 6 limitações. Primeiro, está me dizendo que o assunto 1 tem que ser estudado antes do assunto 3, então essa aresta marca essa relação. O assunto 1 também tem que ser estudado antes do assunto 4, o 3 antes do 5, o 5 antes do 2 e o 4 antes do 2. E também o 1 antes do 2. Essas são as 6 restrições aí que foram impostas. A ordenação que o Michael me propôs é essa: estudar primeiro o assunto 1, depois o assunto 3, depois o 4, o 5 e terminar estudando o assunto 2. Então o que eu vou fazer? Ao invés de tentar achar uma ordenação topológica, ou tentar achar todas, que é pior ainda, né? Eu tentar listar todas as ordenações topológicas do gráfico e ver se a de Michael é uma delas, eu já parto das restrições e vejo se elas foram atendidas. Então eu vou primeiro conferir a ordenação dele contra as minhas restrições. Esse número que eu botei agora no grafo, 1, 2, 3, 4, 5, como superescrito, é a ordem que o Michael está me propondo de estudar os assuntos. Então, o 1 vai ser o primeiro, o 3 vai ser o segundo, o 4 o terceiro, o quinto o quarto e o 2 o quinto. Isso aqui facilita na minha visualização para checar as 6 restrições. Vamos na primeira. A primeira restrição está me dizendo que o assunto 1 tem que vir antes do 3. Então, quando a gente olha o superescrito ali, o 1 vai ser estudado pelo Michael antes do 3, que vai ser o segundo, né? Então, aqui está ok. Marco ali como ok. Ele vai estudar também o 1 antes do 4? Vamos ver. Ele vai estudar o 1 como primeiro assunto e o 4 como terceiro assunto. Então, essa também foi respeitada. Ele vai estudar o 3 antes do 5? Vai sim. O 3 é o segundo assunto, o quinto é o quarto assunto, segundo a ordem dele. Depois, ele vai estudar o 5 antes do 2? Vai, porque o 2 é o último assunto, o 5 é o penúltimo. Ele vai estudar o 4 antes do 2? Vai, porque o 4 é o terceiro, o 2 é o quinto. Por fim, ele vai estudar o 1 antes do 2? Vai, porque o 1 é justamente o primeiro e o 2 é o último. Como ele atendeu todas as restrições aí, essa é uma ordenação topológica. Então, retorna o sim. No segundo caso de teste, eu tenho os mesmos 5 assuntos, 6 restrições. Visualmente, vocês vão ver que são muito parecidas, mas não são exatamente as mesmas, porque aliás, são as mesmas restrições, mas a ordenação que ele dá não é exatamente a mesma. Visualmente até confunde, mas não é a mesma. Porque agora ele vai estudar o assunto 2 em segundo lugar. A proporção dele é essa: estudar o 1, depois o 2, depois o 4, depois o 5 e depois o 3. Se eu voltar a checar as restrições, a gente vai ver que a restrição 1, 3 foi satisfeita de novo, porque 1 vai ser o primeiro e o terceiro vai ser o último assunto. Quando eu for para a restrição 4, também está ok.
Quando eu vou para a restrição 3,5, aí eu começo a ter problemas, porque como o 3 vai ser o último assunto que ele vai estudar, o 5 deveria ter sido estudado antes, ele vai estudar o 3 por último e o 5 antes, sendo que aqui nas restrições teria que ser o contrário, né? O 3 teria que ser estudado antes do 5 e no plano dele está invertido. Então essa restrição não é atendida, portanto, eu nem preciso checar mais as outras para saber que essa não é uma ordenação topológica. Então, com esses dois exemplos, acho que ficou bem claro qual é a natureza da solução que a gente vai propor, né? Então, o problema aqui não é achar uma ordenação, e sim, dada uma ordenação, saber se ela é topológica ou não. O que eu fiz aqui visualmente é o que a gente vai fazer no código. A gente tem que, a partir da ordenação dada, vir verificando uma a uma as limitações. E para poder checar as limitações, eu preciso saber imediatamente para cada assunto qual é a posição que esse assunto ocupa na ordenação que o Michael me forneceu. Então, eu posso fazer um mapeamento entre os assuntos e a ordem que o Michael me propôs, por exemplo, usando o dicionário aí do Python, o mapa no C++, para cada assunto eu poder identificar imediatamente o índice dele. Se eu puder fazer isso de forma eficiente, a solução vai ser também igualmente eficiente, né? Se uma ou mais delas forem violadas, conforme a gente viu, a resposta é não. A complexidade continua sendo a mesma da travessia, que eu vou ter que olhar cada restrição uma vez, e vou ter que olhar também todos os vértices uma vez para poder achar o índice adequado, né? Desde que esse mapa aí tenha consultas em O1. Se você tiver um mapa, um dicionário com consulta em tempo logaritmo, aí você vai ter o fator logaritmo multiplicando aí. Então vamos lá, eu usei o mapa não ordenado do C++ para me dar essa consulta em complexidade constante. E aqui é o preenchimento desse mapa, pessoal. Isso aqui é bem comum, não só nos problemas de grafo, né? Quando você tem uma ordenação, tem uma permutação e quer saber a posição que um elemento ocupa nessa ordenação. Então o que eu faço? Essa ordenação é dada nos x aqui. Então, os meus índices, o elemento x que ocupa a posição i, no vetor x ele ocupa a posição i, aqui eu vou nas posições de ordem crescente, da primeira à última. Então, o primeiro elemento do vetor x é o 8, legal. Então, o índice do 8 na ordenação é o 0, ou 1. Você podia fazer de 1 até n aqui, em vez de 0 a n menos 1. Então, o segundo elemento, por exemplo, é o 4. Então, o 4 ocupa a posição 2. Depois vem o 3 ocupa a posição 3. Depois vem o 10 ocupa a posição 4 e assim por diante. Então, se eu consultar o mapa IS, ele vai me dizer para cada elemento qual é a posição que ele ocupa na ordenação. Daí agora basta, para cada um dos vértices, eu guardei meu grafo aqui como um vetor de adjacências, uma lista de adjacências, perdão. Mas para esse problema em particular, se eu quero só para isso que eu vou fazer aqui agora, eu podia ter guardado também como uma lista de arestas. E o importante é que eu tenho que passar em todas as arestas, mas aqui eu vou passar em cada vetor U. Para cada vetor U, eu passo em todas as suas adjacências, significando que a aresta UV está no meu grafo. Para essa aresta UV, eu tenho que certificar que o U aparece antes do V na ordenação. Então, o índice de U na ordenação, se ele for maior que o índice que V na ordenação, então isso não é ordenação topológica. Que eu falei até o contrário, deixa eu me corrigir para não ficar confuso. Se tem uma aresta partindo de U para V, significa que na ordenação U tem que vir antes de V. Então, se acontecer o contrário, o U vir depois de V na ordenação, a resposta é não. E veja que eu nem precisei usar maior ou igual, que seria a negação de menor, porque não tem a possibilidade que dois vértices distintos tenham o mesmo índice na ordenação. Os índices dos vértices os identificadores, dos vértices são únicos, portanto eles ocupam posições únicas na ordenação. Então eu não preciso me preocupar com o caso deles serem iguais, não vai acontecer. Se todas as restrições foram atingidas, então a resposta é sim. Então, chamando essa função aqui lá na main, imprimindo a string que ele me retorna, eu tenho a solução do problema. Certo, pessoal? Deu para entender aí, em linhas gerais, o que se trata de ordenação topológica? Eu não sei se vocês já conheciam esse conceito ou não. Mas é um conceito fundamental porque vai te permitir resolver esses problemas que envolvem essas relações de dependência, né? Que você tem uma aresta ligando U para V, sinalizando que na ordenação, para que ela seja topológica, o U tem que anteceder, tem que vir antes, tem que estar na posição anterior a V. A relação de distância entre esses vértices é indiferente. Se o U for o primeiro e o V for o último, é igualmente válido como se eles fossem vizinhos, o quarto e o quinto, por exemplo. Mas o importante é que o U tem que estar antes do V, e isso tem que valer para qualquer aresta, né? Isso que é importante aí da ordenação topológica. Deixa eu abrir aqui o PDF do próximo material, que é Programação Dinâmica em DAGs. Eu vou pedir licença para vocês, que aqui está um calor tremendo, e vou ligar o ventilador. Se incomodar vocês aí o barulho, vocês me avisam que eu desligo. Eu acabei de ligar ele aqui, se incomodar vocês. Vou deixar ele aqui um pouquinho longe do microfone, mas se incomodar eu desligo aqui, não tem problema não. Além de resolver esses problemas, que já vai ser um ganho aí bem interessante aí nos juízes online, nas competições, para vocês,
conhecer a ordenação topológica é importante por causa desse segundo motivo. Aqui a gente vai passar por um tópico um pouquinho mais avançado, eu vou pedir até desculpe e licença para os iniciantes, mas é importante que eu apresente esse tópico, mesmo que você ainda não tenha visto o DP antes, mas é muito importante porque a gente consegue calcular algumas coisas em grafos não direcionados a cíclicos, em DAGs, por meio dos algoritmos de programação dinâmica. Se você é iniciante, você só tem que concentrar no fato importante. Imagina que a ADP nada mais é que recursão, e de fato é, né? É recursão memorizada. Então a gente tem que identificar o problema, uma maneira de resolver ele em termos dele mesmo, numa versão menor, né? Dos subproblemas. Para que exista o algoritmo possa se aplicar a técnica de DP, não basta isso, né? A DP exige que os subproblemas tenham subestrutura ótima, mas essa definição mais formal a gente resguarda aí para outro momento, em outro curso de TEP. Mas para você acompanhar o que eu vou falar agora, você precisa saber que eu tenho que identificar o caso base que encerra a recursão, que é o menor subproblema possível, que eu posso resolver trivialmente, e também a relação, a transição, né? Como é que eu passo de um problema maior e compõe a solução dele por meio dos subproblemas menores, né? Se o grafo é DAG, eu posso aplicar DP nele, e para aplicar DP, quem já usa o algoritmo de DP sabe que para que eu possa preencher um subestado ali, um subproblema do problema maior, eu preciso que os problemas menores que eles já estejam devidamente resolvidos. Então existe uma ordem para poder resolver uma DP. Você não pode fazer uma DP em ordem arbitrária, né? Algumas das classes que a gente tem fica subentendida nos próprios laços, como é o caso aí do CoinChain e tudo. Mas em particular as que estão em DAGs eu tenho que usar uma ordenação mais específica. E existem duas delas que são muito interessantes que eu vou mostrar agora para vocês. Sendo que uma delas a gente acabou de ver, que é a ordenação topológica. Então usando a ordenação topológica ela me permite computar algumas coisas em DAGs, e tem outra ordenação que vocês vão se surpreender, que é um subproduto de outro algoritmo que a gente já viu, que também é muito útil. Se você conseguir conceber a ideia geral do que eu estou fazendo aqui e praticar um pouco, você vai conseguir resolver problemas bem sofisticados aí em programação competitiva aí, que começa a discernir entre as equipes aí de intermediários para começar o nível avançado, né, nessa transição de no nível um pouco mais alto, porque de fato não é trivial, mas a ideia não é difícil. Isso que é o legal. Embora não seja trivial, não é difícil também. Vai demandar um pouquinho de prática, porque você tem que visualizar, né? E às vezes a ADP, se não ter visto nenhuma parecida antes, é muito difícil visualizar em um espaço de tempo limitado, mas se você praticar um pouquinho e conhecer os principais desenhos, as principais DPs aí, às vezes você consegue derivar a sua própria, um problema particular e levar uma vantagem gigante, né? Acertar um problema aí que pouca gente vai acertar no contest. Então vamos dar uma olhada aqui nessa ideia geral aqui. Como eu falei, aqui é um caso que se vocês quiserem intervir, fazer uma pergunta, por favor se manifestem, que vale a pena vocês tentarem absorver o máximo desse conteúdo aqui nessa exposição de hoje. Então vamos começar estabelecendo o que há de relação entre a programação dinâmica e grafos direcionados a cíclicos. O ponto inicial de partida que eu já apresentei para vocês é essa. Se eu tiver um grafo direcionado a cíclico, um DAG, que eu já tinha apresentado anteriormente para vocês, eu posso trabalhar aí algumas características dadas por meio do algoritmo de programação dinâmica. Além disso, tem uma relação importante entre uma ADP e uma DAG. Quando você vai calculando a ADP, você, como eu falei, você pode pensar lá no estratégia top-down, onde você parte do problema maior, subdividir ele em problemas menores, esses problemas são novamente subdivididos até chegar nos casos base. Eu posso visualizar isso da seguinte maneira. O estado de um ADP é o vértice de um grafo induzido, né? A ADP induz um grafo, e esse grafo é um DAG. Então os vértices da ADP são os estados, e as arestas são as transições. A partir desse estado eu preciso de quais outros subestados para fazer a transição. Então o estado maior vai ter arestas para os estados menores que compõem a solução desse estado maior. Então esse grafo aí está induzido diretamente para um ADP. Então veja que tem uma relação direta entre programação dinâmica e grafos aqui, grafos não direcionados a cíclicos, né? Então essa parte interessante aí da relação entre DP e DAG. Por isso que eles se casam tão bem aí e dão certo um com o outro, porque tem essa natureza comum, né? Vamos ver isso, é mais fácil explicar isso com aplicações práticas do que ficar nos aspectos teóricos da coisa, né? Então vamos imaginar que eu quero calcular dentro de um DAG quantos são os caminhos diferentes que eu posso usar para, partindo de U, chegar em V. Então essa vai ser a ideia. Eu posso calcular esse número de caminhos aqui usando um algoritmo de programação dinâmica no meu DAG. Então eu vou estar num grafo G, que tem um conjunto V de vértices, um conjunto E de arestas, e eu quero saber de quantas maneiras eu consigo chegar em um vértice U em particular até um vértice V. Eu vou anotar aqui, para o desenvolvimento dessa ideia, como função P subíndice U de X, o número de caminhos distintos que eu tenho nesse grafo, partindo de U até X. Então, nesse algoritmo, embora às vezes eu esteja interessado só no V em particular, eu vou ter
como subproduto do algoritmo a distância, o número de caminhos de U para qualquer outro vértice do grafo, tá certo? Inclusive o V. Quando eu penso no caso trivial, pensar em DP, pessoal, isso eu sempre falo com os iniciantes, fique tranquilo, metade do problema você sempre vai saber, que é identificar o caso base, o caso trivial, aquele que é tão fácil que você resolve ele trivialmente, sem esforço nenhum, sem demandar conta nem nada. Qual é o caso mais trivial possível para a função P de U? É quando o x é igual ao próprio U. Quantos caminhos há de U até U? E aqui eu vou falar para vocês de experiência própria, quando a gente é iniciante, às vezes a gente erra aqui no caso base. Aqui no caso base, quantos caminhos há de U a U? Você pode pensar, e com razão, que não há caminho nenhum. Afinal, de U para U não tem caminho nenhum, né? Você não tem aresta, a menos que fosse um auto loop, né? Você não tendo aresta de U para U, seria zero, né? Mas uma dica que já fica para vocês não se equivocarem é, em problemas de contagem, suspeite de estado inicial igual a zero. Isso porque, como ele é um problema de contagem, se você começa do estado base 0 e a sua atualização é feita por meio de somas, você vai terminar com a tabela toda zerada da DP. Então a interpretação correta para contagens é a seguinte: quantos caminhos há de U até U? 1. Que caminho é esse? Aí você está em U, você permanece em U. A interpretação prática é essa. Isso é no aspecto de aplicação no mundo real, né? Matematicamente falando, você tem um processo de contagem, se você usar como partida o zero e tudo que você faz é somar os estados que você já sabia, você vai somar um monte de zeros, tá certo? Então, se você fizer uma ADP implementar lá você roda os casos base, está tudo dando zero, você desconfia que você pode ter inicializado errado seu caso base, também. Então, caminho único de U a U, então P, U de U é 1, caso base da minha ADP. Agora a transição, como é que eu calculo o número de caminhos que eu tenho para X? E aqui é a parte interessante, olha só. Para me saber quantos caminhos eu tenho de U até X, eu vou somar todas as possibilidades que eu tenho de chegar em X da seguinte maneira. Existe uma aresta partindo do vértice VI até X, ou seja, se eu conseguir chegar de PU até VI, eu consigo chegar até X seguindo essa aresta. Então, eu vou pegar todas as arestas que incidem em X, ou seja, todas as arestas que terminam em X. Então, eu vou somar como possibilidade de chegar em X, ter chegado nesse vértice VI que antecedia o X, e desse VI eu pego essa aresta e chego em X lá. Então, a transição nem é difícil. E como eu falei aqui para vocês, é uma soma, né? É uma soma das possibilidades dos caminhos, dos vértices que o antecedem. Por isso que não podia ser zero, porque isso aqui eu teria 0 mais 0 mais 0 e naturalmente daria 0, né? O que não pode ter ficado claro, essa intuição aqui é tranquila, mas ela tem um porém, uma sutileza. Para me poder ter certeza que o número de caminhos que chegam em X é a soma desses vértices que antecedem o X ali, por meio dessas arestas, eu tenho que ter processado já corretamente o valor de P de VI para todos esses vértices que eu vou usar nessa soma. Então não pode ser numa ordem qualquer. Esse cálculo de PU vai estar correto ou não, a depender da ordem que eu tiver processado esses vértices. E qual a ordem que me garante a corretude desse cálculo? Justamente a ordenação topológica. Olha que coisa interessante. Então, se eu usar a ordenação topológica para fazer essa conta, eu posso computar corretamente esses vértices que, quando eu for computar a soma para x, os vértices que antecediam x, tem arestas que chegam em x, já foram computados, porque na ordenação topológica eles apareciam antes. É justamente a propriedade que eu preciso. Quando eu quero somar os PU de VI para x, todos eles têm que estar já completos. Mas como eles são vértices que têm arestas que chegam em x, na ordenação topológica eles vêm antes de x, então se eu usar essa ordem para calcular esses estados, esses já estão devidamente computados quando eu for computar o x. Então veja que a aplicação excelente aí da ordenação topológica. Então veja que a intuição do caso base e da soma é bem tranquila, a gente até consegue aceitar bem. Mas às vezes a gente implementa errado, porque para fazer isso aqui eu poderia, por exemplo, usar a ordem crescente dos vértices, né, variando de 1 até n, ou mesmo usar uma outra ordem qualquer, uma ordem da travessia DFS ou BFS que fosse, ia dar errado. E aqui eu tenho que ter a ordenação topológica para ter essa garantia que quando eu for calcular o próximo estado, os anteriores já estão devidamente calculados, e nesse caso aqui é justamente a ordenação topológica. Vamos ver aqui no exemplo, aí foi por isso que eu me confundi lá com vocês vão ver aqui que eu estou usando o mesmo gráfico que eu usei no slide anterior, por isso que eu falei que uma situação ia calcular de duas maneiras diferentes, que é exatamente esse exemplo aqui. Me confundiu foi o fato do gráfico ser o mesmo. Então vamos aqui botar embaixo as distâncias, o número de caminhos que eu tenho de 1 até x, tá certo? Então o vértice de partida aqui se assemelha com os problemas de distância mínima, né, que eu tenho um vértice de partida, nesse caso é 1 que está fixo ali no subscrito do P. Caso base, distância de 1 para 1 é 1. Então começo com o caso base.
E agora eu vou precisar da ordenação topológica. A gente calculou já agora há pouco, está ela replicada lá em cima. Vou processar os novos estados na ordem da ordenação topológica. Então, começando por 2, qual é o número de caminhos de 1 até 2? Então, tem que pegar todos os vértices que incidem em 2 e somar o total, só que ninguém incide 2. Então, naturalmente, o total é 0 e está correto. A partir do 1, a gente até viu no cálculo da ordenação topológica que partindo do 1 eu não consigo chegar no 2 de forma alguma. Então, o 0 está correto. Seguindo a ordenação topológica, tem o próprio 1, que a gente já calculou. Em seguida, o 3. Dois vértices incidem em 3, que é o 2 e o 1. E esses dois vértices que incidem em 2 já foram computados corretamente. Eu vou somar o 1 do 1 com o 0 do 2 para dar 1, que é o número de caminhos de 1 para 3, que é justamente seguir do 1 direto por 3 pela aresta que une os dois diretamente. Na ordenação topológica, o próximo vértice é o 4. O número de caminhos de 1 até 4 também é 1, porque são dois vértices incidentes, o 2 e o 3. Se eu somar o resultado para 2 e para 3, é 0 mais 1, que é 1. E, de fato, o caminho é esse, né? Eu sigo do 1 para o 3, 3 para o 4. É o caminho único, a única maneira de chegar em 4 partindo de 1. Próximo vértice na ordenação topológica é o 7. Também só há um único caminho, afinal, só tem um jeito de chegar em 4, e para chegar em 7 eu tenho que vir por 4. Eu sigo esse mesmo caminho, 1, 3, 4, 7. E o próximo vértice agora é o 8. E esse agora fica interessante. Vejam vocês que eu tenho 3 vértices incidindo em 8. O 3, o 4 e o 1. Há uma maneira de chegar em 3. Um 3. E a partir aqui do 3 eu podia seguir direto para o 8. Ou eu posso chegar no 3, seguir para o 4, e do 4, sim, eu chego no 8. Ou, por fim, estando no quadro, sigo lá para o 7, e do 7 eu desço para o 8. Então vai ser a soma dessas três possibilidades. O resultado de 3 mais o resultado de 4 mais o resultado de 7. 1 mais 1 mais 1. São 3 formas, 3 caminhos para chegar em 8, se eu partir de 1. Seguindo a ordenação topológica, eu vou ter o 5. O 5, o resultado também é 1, porque os dois incidentes são 2 e 4. A soma dá 1 de novo, 0 mais 1. O 6 também tem um único caminho. E agora, novamente, eu tenho um caso interessante que é o 9. Incidindo no 9, temos aqui arestas partindo do 6, do 7 e do 8. Tenho 3 maneiras de chegar no 8, e a partir dessas maneiras concluir meu caminho em 9, ou pegar a maneira que eu chego em 7 e seguir para 9, ou a maneira que eu chego em 6 e chegar em 9. Dá um total de 5 caminhos partindo de 1 até 9. Para ficar mais interessante ainda, eu vou modificar o ponto de partida de 1 para 2. Então agora eu quero o número de caminhos que, partindo de 2, eu chego nos demais vértices. Então, caso base, partindo de 2, chego em 2 de uma única maneira. E agora vamos seguir a ordenação topológica. Né? Eu começava pelo próprio 2 na ordenação topológica, agora vamos para o 1. Há uma maneira de chegar de 2 em 1. Para chegar em 3 agora já aumenta, porque eu posso chegar em 3 diretamente via 2 ou indiretamente via 1. Então a soma desses dois vértices incidentes dá 2. O número de maneiras de chegar em 4 agora são 3. São as duas maneiras de chegar em 3, mais a maneira que eu tenho chegando diretamente a partir de 2. Né? Para chegar em 5 agora, eu tenho as 3 maneiras que eu tenho vindo do vértice 4 e chegando diretamente do vértice 2. Então aqui vai para 3, só que eu acabei me equivocando que eu tenho que ir na ordem topológica, né? Já ia fazer besteira. Tem que fazer o 7, o 8, depois eu vou para o 5. Do 7 eu chego só via 4, então eu replico ali, o único vértice incidente é o 4. De 7 para 8 agora vai ter bastante, porque são as 3 maneiras de chegar em 7, as 3 maneiras de chegar em 4, as 2 maneiras de chegar em 3. Então eu tenho 8 maneiras de chegar no vértice 8. De 5 eu já tinha comentado que ia dar 4. Essas mesmas 4 maneiras são as maneiras de chegar em 6. E em 9 agora vai ter um monte, porque eu posso chegar de 4 maneiras vindo por 6. Posso chegar de 3 maneiras vindo por 7 e de 8 maneiras vindo por 8. Né? Então vai dar 4 mais 3 mais 8, que dá um total de 15 caminhos diferentes. Então eu quis mudar aqui de um ponto de partida diferente para a gente ver que, naturalmente, esse cômputo aí depende do ponto de partida. Né? Então quando eu parti do 1 deu alguns valores, partindo do 2 deu outros valores aí. Deu até mais interessante porque os valores deram maiores aí. Tivemos mais possibilidades aí para entender como é que essa coisa funciona. Como é que a gente implementa isso daí em C/C++? Muito bem, eu vou ter esse vetor aqui que vai calcular o número de caminhos que eu tenho. O resultado dessa função, né, vai ser o número de caminhos que eu tenho partindo do vértice U para chegar no vértice X qualquer, né? Num gráfico que tem N vértices. Eu preciso saber o valor de N porque esse N vai ser o parâmetro que eu vou repassar para a rotina que calcula a ordenação topológica. Pode ser CAN, pode ser o algoritmo de Tajan. Aqui é indiferente, qualquer um dos dois me serve. Basta que seja uma ordenação topológica. Depois inicializo esse vetor, todo mundo com 0, é uma soma, né? Começa todo mundo com elemento neutro, exceto o próprio U, que é o caso base, começa em 1.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou seguir a ordenação topológica. Veja, pessoal, os vetores, os elementos x vão vir do vetor da ordenação topológica. Então eu vou seguir a ordenação topológica para atualizar aí os meus valores. Eu vou passar nas incidências, tá vendo? Lembra que para calcular eu tenho que saber as incidências. Então para cada vértice que tem uma aresta que sai dele, incide em x, aí eu aumento o meu total correspondente. Aquele somatório que eu tinha escrito lá atrás, né? Então implementação muito sucinta, muito tranquila. Uma vez você tem uma rotina que calcula a ordenação topológica, a implementação dá 10 linhas, um pouco menos. Você tirar esses espaços aí. Então a ordenação é bastante tranquila para calcular o número de caminhos que você tem partindo de um vértice para qualquer um dos demais vértices desse grafo. Aí você pode responder aí, uma vez esse vetor calculado, em O1, qual é o número de caminhos partindo de um destino até uma chegada fixa qualquer. E eu destaco mais uma vez que a importância da ordenação topológica para você calcular isso daí. Agora eu quero mostrar para vocês um segundo algoritmo um segundo algoritmo de programação dinâmica, mas que usa uma ordenação que não é a ordenação topológica, que é o número de caminhos mínimos de UAV. Então, a variante do problema anterior, que eu tinha um número de caminhos, mas ela é caminhos quaisquer. Agora, se eu tenho um grafo ponderado, eu posso calcular os caminhos mínimos. Então, às vezes a gente tem uma rota de caminho mínimo de um vértice a outro, quando existe um caminho, né, no vértice, de um vértice a outro em um grafo ponderado, mas pode ser que eu consiga ter mais de um caminho diferente que tenha o custo mínimo. A gente também já falou que o caminho mínimo não é único. A ideia aqui é totalizar quantos são os caminhos diferentes que têm custo mínimo partindo de U até V. Para calcular esse caminho mínimo, eu posso usar o algoritmo de Dijkstra. E o que é interessante é que o algoritmo de Dijkstra também induz um DAG. Então, na verdade, quando a gente vai calculando muitos dos algoritmos que a gente usa aí classicamente, eles têm DAGs inerentes, né? Então, o que vai acontecer? Qual é esse DAG que o Dijkstra induz? Então, ele vai ter os mesmos vértices, mas as arestas vão ligar... Perdão, pessoal, engasguei, tomar um gole d'água. As arestas nesse grafo induzido, eu vou já até desenhar um daqui a pouquinho aqui para vocês verem, vai indicar que, partindo de um vértice, eu consigo chegar no vértice de partida, eu consigo chegar no vértice de chegada por um caminho mínimo. Então, se eu usar o Dijkstra para produzir essa ordenação, eu posso usar essa ordenação aí do Dijkstra para aplicar a programação dinâmica. A ideia é essa. Então, eu vou usar a ordenação subjacente ao algoritmo de Dijkstra, porque ele me diz como eu navego nesse grafo por meio de caminhos mínimos, de rotas mínimas. Então, se eu tenho arestas, todas elas dizem respeito a rotas mínimas, aí sim eu posso replicar o algoritmo anterior, porque eu tenho garantia que aquelas arestas ali apontam sempre para caminhos mínimos. Então, a estratégia aqui é usar o Dijkstra para tirar esse grafo, um gelinho ali, esse grafo derivado onde as arestas presentes indicam rotas de caminho mínimo, e depois totalizar o número de caminhos, né? Essa aqui vai ser a ideia. Então, a ideia central é que é aquele mesmo algoritmo que eu implementei antes, só que eu tiro a ordenação topológica e entra a ordenação do Dijkstra. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos pegar um grafo aqui que tem 5 vértices, são arestas ponderadas, é um grafo ponderado, e ali embaixo eu estou usando o algoritmo de Dijkstra para calcular a distância mínima do vértice 1 aos demais. Então aqui na esquerda, daqui a pouco na direita eu vou completar o grafo que é induzido. Então vamos começar aqui. A distância de 1 para o próprio 1 é 0, aqui eu estou falando do algoritmo de Dijkstra agora. Vamos agora fazer o processo de relaxamento das distâncias. Aqui eu marquei com um tracinho, mas é infinito, elas não foram calculadas ainda. Então eu tenho, nesse momento, partindo do 1, como chegar... 1 vai ser o primeiro vértice nessa ordenação, no grafo induzido, né? Eu tenho como chegar no vértice 2 com custo 3, no vértice 3 com custo 2, no vértice 4 com custo 5. Te lembra que o algoritmo de Dijkstra mantém uma fila com prioridades para que eu possa identificar qual é o próximo vértice a ser processado. É o próximo vértice que está na fila, que não foi processado ainda, que está o mais próximo possível do vértice 1. Nesse caso aí, desses 3 vértices, 2, 3 e 4, o mais próximo é o 3. Então ele vai ser o segundo vértice na minha ordenação induzida pelo Dijkstra. Então esse vai ser o vértice 3, é o próximo que eu processo. E essa aresta aí unindo 1 para 3 significa que depois que eu processar o 1, eu posso seguir a aresta para 3 e é caminho mínimo. Essa aresta que liga 1 para 3, eu chego até 3 pelo caminho mínimo que tem custo 2. Então, está marcado nesse índice superior aí com a ordem dele em relação à ordenação de Dijkstra. Então, o primeiro é o 1, o segundo é o 3. Vamos agora fazer o relaxamento usando o 3. Relaxar a distância para 2 não adianta, porque eu chegaria de 3 para 2
com custo 3 também. Mas atentem uma coisa importante. Embora não tenha um relaxamento no sentido do algoritmo de Dijkstra, porque não reduz a distância, eu estou chegando a 2 também pagando 3 unidades, que é o que eu pagava antes vindo direto de 1. Isso é importante. Na nossa implementação aqui, quando eu consigo chegar com a distância que é igual à mínima até aquele momento, eu mantenho o registro disso, que pode ser útil mais adiante. Eu já vou mostrar. Relaxando em relação ao 5, em relação ao 4 primeiro, né, usando a ordem. Agora a distância para 4 diminuiu, vindo direto de 1 era 5. Agora, vindo indiretamente pelo 3 é 4. E agora eu consigo chegar em 5 a partir de 3, com custo 7. Dos 3 vértices que ainda não foram processados, 2, 4 e 5, o mais próximo é o 2 com custo 3. E aqui no meu grafo induzido, o 2 vai entrar, ele vai entrar ali como terceiro vértice com 2 arestas. E aqui é importante. Se eu seguir a aresta que parte de 1 direto para o 2, ou se eu seguir de 1 para 3 e 3 para o 2, ambas me levam para 2 com custo 3, que é o custo mínimo. Então, nesse grafo induzido, essas duas arestas estão presentes, porque todas elas me levam para 2 por meio de custo mínimo, tá certo? Então, o 2 é o terceiro vértice a ser processado, e as arestas são essas duas aí. Então, inicialmente é um erro que você pode cometer, eu até cometi desenho aqui, depois que eu percebi que eu estava fazendo besteira, que você pode desenhar sempre uma única aresta. Opa, depois do 3 veio o 2. Não, mas pode ser que depois do 3 vem o 2, mas pode ser que eu podia ter ido direto do 1 para 2. Por isso eu tenho que manter o registro quando a distância mínima é atingida de outra maneira. Eu vou mostrar no código como é que a gente mantém esse registro. Vamos fazer o relaxamento. A partir de 2 eu posso relaxar a distância para 5, que deixa de ser 7, e vira 6. Nesse momento falta processar ainda o 4 e o 5. Dos dois, o mais perto de 1 é 4, que está 4 unidades de distância. E veja que para chegar de 1 para 4 com 4 unidades de distância só tem um jeito, que é seguindo de 1 para 3 e 3 para 4. Por isso que é só uma única aresta. O quarto vai ser o quarto vértice da minha ordenação. Se eu relaxar a distância para 5, veja que para chegar em 4 eu pago 4, só que para chegar de 4 a 5 eu vou pagar mais 2 unidades, que também é 6, que é a distância que eu já tinha antes quando eu vinha lá pelo 2. Então eu tenho duas maneiras para chegar ali em 5 por caminhos mínimos, né? Então quando eu terminar de fazer esse relaxamento aqui e registrar que via 4 eu também chego com 6 unidades, o 5 é o último vértice a ser processado, e essas duas arestas eu consigo chegar em 5 pagando 6 unidades em 2 caminhos, indo de 1 para 2, 2 para 5, ou de 1 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Então é nesse grafo aqui que está aqui à minha direita agora que eu tenho que aplicar o algoritmo anterior, usando essa ordenação aí, processando primeiro o estado 1, depois o 3, depois o 2, depois o 4 e por fim o 5. Então quando eu aplicar o algoritmo nesse grafo aí, eu tenho o número de caminhos mínimos. Então vamos aqui, o número de caminhos mínimos partindo de 1, lembrando que 1 é o caso base, é o próprio 1. Agora na ordem topológica eu tenho que ir para o 3, tem um único caminho aqui que dá para chegar em 3 por caminho mínimo. Em 2 há 2 caminhos, a gente já discutiu, o 1 direto para 2, o 1 indiretamente via 3. Para chegar em 4 eu também tenho uma única maneira, e para chegar em 5 agora eu tenho 3 maneiras. Que 3 maneiras seriam essas? Em termos de algoritmo é porque incidentes no 5 são duas arestas que partem de 2 e 4, então tem que somar esse 2 aqui com esse 1 aqui do 4. Aqui no gráfico, para a gente entender, um caminho é chegar de 1 para 2, 2 para 5. Outra maneira é de 1 para 3, 3 para 4, 4 para 5. E a terceira e última é vir de 1 para 3, 3 para 2, 2 para 5. Veja que isso vai somar 6 também. Ó. 1 para 3 é 2, 3 para 2 é 1, 2 para 5 é 3. Também somou 6. Então há 3 maneiras de se chegar em 5 a partir de 1, pagando o custo mínimo de 3 unidades. Ou de 6 unidades, perdão. O custo mínimo é 6 unidades e eu consigo chegar lá de 3 maneiras. Então é realmente uma aplicação interessantíssima aqui do algoritmo de Dijkstra com programação dinâmica, que permite totalizar o número de maneiras distintas de chegar de um vértice de partida a um vértice de chegada, usando só caminhos de custo mínimo. Então isso é bem interessante aí, e é uma consequência da aplicação de programação dinâmica em DAG, só que agora com ordenação que não é a ordenação topológica, é a ordenação induzida pelo algoritmo de Dijkstra. Então, como eu falei aí, é um grau de sofisticação teórica alto, mas na prática vocês já conhecem as ferramentas, vocês já conhecem o algoritmo de Dijkstra, já conhecem a programação dinâmica, a gente consegue combinar ambos e chegar a esse tipo de resultado, e como eu falei, permite resolver problemas aí mais interessantes no juízo online. Veja que a implementação do número de caminhos mínimos é exatamente aquela que eu tinha antes, pessoal. Se vocês botarem lado a lado, a única linha que mudou é essa, que eu chamava topological sort aqui, e agora eu chamo o algoritmo que calcula a ordem de Dijkstra, que é esse algoritmo aqui, ó. Eu vou executar o algoritmo de Dijkstra mesmo. A diferença é que eu vou manter um vetor que vai me dar a ordem de processamento dos vértices.
Então, eu reseto aqui os vértices já processados. Aqui eu estou mantendo uma bit7 com os vértices já processados. Mantenho a fila de prioridade que o Dijkstra exige, né? Insiro o vértice S lá, a distância 0 até o vértice S que ele mesmo, o vértice de partida. Continuo processando o Dijkstra aqui. A diferença é que toda vez que eu for processar um vértice, eu boto ele na minha ordenação. E se houver o relaxamento, o que eu faço? Além de botar essa nova distância na minha fila com prioridades e atualizar o vetor de distâncias, no grafo, aquele grafo induzido, aquelas arestas pontilhadas, passa a ter uma aresta que parte de U para V. Veja que aqui é os incidentes em V, né? Então, isso significa que U tem uma aresta que incide em V. Quando a distância é exatamente igual, aí eu mantenho aquilo que eu já vi até então, o I em si mantém, essa notação aqui em C++, ele reinicia esse vértice aqui, esse vetor, perdão, para ter esse único vértice. Aqui eu mantenho os que eu já tenho e acrescento U. Então, aqui ele vai manter em todos os vértices que me permitem chegar a partir deles em V com custo mínimo. Então, ou seja, houve um relaxamento, então o que valia antes já não vale mais. Espera aí, os que eu estava mantendo guardado aqui já não me serve porque eu achei um caminho aqui que é a partir de U que me dá menos ainda. Ou eu já tinha chegado ali por meio do vértice R, né? Aí achei o U agora. O U também me serve, então eu só acrescento ele. Isso vai permitir montar aquele grafo lá para poder, junto com essa ordenação que eu retornar e as incidências aqui, deixa eu voltar aqui ao contrário, eu vou precisar desse grafo aqui para fazer as somas, né? Então aquele gráfico é calculado aqui dentro. Aqui é ruim de C++, esse negócio da variável global por causa disso, né? Aqui não mostra bem. Aqui um jeito mais engenharia de software de fazer é retornar o U e botar aqui o U e também o IN, né? Só que o IN é já um vetor de vetores e a gente tem que pré-alocar. Fica um negócio meio chato, né, de escrever, mas a relação de dependência é essa. Esse algoritmo produz para mim dois produtos, a ordenação O e também aquele grafo implícito das arestas, que esse daqui, ó, das arestas pontilhadas. Então o IN vai me dar essas relações aqui, essas que eu preciso para proceder com essa soma. Então tá aí para vocês, pessoal, uma abordagem diferente, né, um pouco menos elementar do que algumas outras que já ficaram para trás, né, mas como eu falei para vocês, é inevitável que o nosso curso a gente às vezes tenha que recorrer a um nível de sofisticação teórica um pouco maior. Isso é importante citar aqui, não tem como ser diferente, não é? Mas para quem está começando agora, não se assuste. Mesmo que você não tenha absorvido na íntegra aí a abordagem, é importante saber que é possível fazer programação dinâmica em grafos direcionados a cíclicos e que isso fatalmente vai envolver algum momento. A decisão é qual é a ordenação que eu tenho que utilizar para processar corretamente os estados. Duas opções que a gente tem já de cara é a ordenação topológica e a ordenação do Dijkstra. Isso não quer dizer que não possa ser uma ordenação mais trivial, com uma ordem crescente dos vértices. Pode ser também uma ordem induzida pela DFS ou pela BFS, para citar aí 5 ordenações dentre muitas possíveis que você pode usar. E como é que você vai saber qual você quer exatamente? Existem duas estratégias, né? É importante que se saiba. Na primeira, que é a mais difícil de fazer, é você analisar a natureza da transição e, observando a natureza da transição, você vê ali, ficar claro para você o que você precisa ter antes de você poder fazer aquela soma, aquele cálculo em particular, e a partir disso identificar dentre as travessas que você conhece a qual atende aquele critério. E a segunda maneira, pessoal, é nesse momento, essas são as 5 mais comuns. Você não sabe exatamente qual é, tentativa e erro. Tenta uma, tenta outra, pode ser que você acabe ali na hora do contest, você não tem muito tempo para fazer provas nem muitas reflexões, né? Coisa muito acelerada. Tenta a de Dijkstra, deu errado. Tenta a topológica, opa, deu certo. Segue adiante, depois você racionaliza ali com calma, porque era aquela e não a outra que você tinha imaginado antes. Eu trouxe para vocês 4 exercícios. Eu vou deixar esses 2 exercícios aqui, mas o último tópico que a gente vai discutir na próxima aula, que continua na linha dos DAGs ainda, e tem mais 2 exercícios e a gente fecha aí a parte teórica do nosso curso. Como eu falei, infelizmente a gente não tem condição de exaurir em um único semestre. Na divisão que a gente fez de aulas, né, com metade da aula prática e metade teórica, a gente exaurir todo o conteúdo, né? Se a gente usasse da estratégia de usar todas as 4 horas dos nossos encontros para a parte teórica, talvez a gente conseguisse aí fazer se não 100%, mas 90% do conteúdo de grafos que interessa aí para um programador de competitivo em nível intermediário para início de avançado. Porém, a ausência de prática não seria benéfica, né? A gente já observou aí ao longo dos anos que esse estudo competitivo, quando desassociado da prática, acaba não dando tantos frutos, né? E alguns estudantes não têm na sua grade curricular espaço. Infelizmente, nossas grades são muito cheias, né? 30 créditos, 32 créditos, aí fica difícil arrumar um tempo extra para fazer um contest. Então eu acabei trazendo aí para dentro da disciplina prática, porque você tem pelo menos, com certeza, uma vez por semana a chance de fazer um contest de 2 horas, né? Tem gente que tem mais, que é excelente, mas
quem não tiver tem pelo menos o mínimo, que é o horário que já estava reservado para a nossa disciplina para você praticar. Isso tem esse benefício, mas tem entre aspas esse malefício, eu vou botar bem entre aspas aí, de a gente não exaurir todo o conteúdo. Os tópicos principais que eu gostaria de ter abordado e não teremos tempo hábil serão as questões dos ancestrais, né? O menor ancestral comum em árvores é um problema muito importante com muitas aplicações, e também os algoritmos de fluxo, né? Então, dentre os que faltam, esses são os dois principais aí que a gente poderia ter visto no curso, mas como eu falei, a gente tem todas essas variáveis aí para ponderar, nunca dá para ter uma solução ótima para todos os casos, mas eu acho que a gente viu aí uma quantidade de conteúdo até agora e mais a próxima aula aí bastante interessante aí para certamente tirar todo mundo do nível iniciante e botar pelo menos no nível intermediário. Então vou finalizar aqui o vídeo que vai para o YouTube, que fala só da parte teórica do nosso curso. Eu tenho alguns recados para dar para vocês aí nesses últimos 20 e poucos minutos que a gente tem antes do contest. Então eu encerro aqui no YouTube, semana que vem a gente encerra esse ciclo de gráficos e eu vou dar os recados logo a seguir, assim que eu finalizar aqui essa gravação.